Oi pessoas, tudo bom? Vim trazer agora pra vocês algumas dicas de como você, K-popper endividada, K-popper que não tem dinheiro pra comprar o seu álbum e muito menos pra ir num show, como você pode conseguir se organizar financeiramente para conseguir atingir algum desses objetivos. Esse vídeo é uma promessa de que você vai conseguir isso? Não! Esse vídeo é uma aula? Não! Mas eu fiquei surpresa ao descobrir que existem pessoas com uma educação financeira um pouco menos controladas do que a minha. Então, resolvi fazer aqui um compilado de dicas sobre como você pode se organizar para ir no show. Novamente, você pode fazer para outras coisas que não show. E também pode aplicar para outros pontos da sua vida. Nada te impede disso, de fazer isso para você, sei lá, comprar um carro, sua casa, comprar aquela decoração que tá o olho da cara, fazer uma viagem em família ou sozinho. Então, bora para as dicas. A primeira e mais importante dica é definir metas. O que você quer? Ah, eu quero ir para um show. Ok. O que você precisa para ir para um show? Ah, eu preciso de roupa, comida, estadia. Não. O que você precisa realmente para ir para um show? Normalmente, via de regra, show em forma geral no Brasil acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. Se você não mora numa dessas duas cidades, parta do pressuposto que você vai precisar comprar o ingresso e o translado para lá. Roupa, você não precisa de roupa. Vai por mim. É melhor você ir com a roupinha que você já tem do que começar a comprar na roupa. Porque a roupa, depois você talvez nem tenha lugar para usar ela. Mas, se você tiver o ingresso e o translado, você já vai ter a experiência. Beleza? Ah, preciso de alimentação. Precisa. Mas você também pode levar de casa. Você compra um biscoitinho aí na sua casa, alguma coisa assim. Um dia de alimentação ruim não vai te matar. Dito isso, eu sou uma pessoa com obesidade clínica declarada. E talvez a minha nutricionista não goste muito do que eu estou falando aqui. Mas dá pra você sobreviver com um dia assim, sem uma alimentação super tchan, sabe? Você consegue se alimentar de coisas que você levou de casa. Por que não? Já que você já vai fazer um translado mesmo, coloca lá, leva uma bolsa térmica com suas marmitas. Também é possível. Você vai comer tudo na fila mesmo. Você precisa de estadia? Talvez. Mas sempre dá pra fazer um bate-volta. Você vai pro show, o show termina, você volta pra casa. Isso é confortável? Uma pessoa da minha idade consegue ficar fazendo isso? Não. Mas é só não exagerar. Faz um final de semana agora, depois nunca mais, ou então no outro ano, ou daqui a alguns meses. Vá na academia. Isso também ajuda você a você ter o pique de energia para isso. Ah, mas a academia é caro. Caminhada. Existem aulas de yoga no YouTube. Calistenia. Então, assim, na minha concepção, o seu top prioridades é ingresso e translado. Dependendo de onde você mora, talvez o translado deveria ser sua prioridade. Mas como não adianta muito você estar lá e não ter o dinheiro do ingresso, vamos colocar o ingresso como top 1 prioridade e depois o translado, ok? Segundo ponto. Pesquise quanto é as coisas que lhe são prioritárias. Aqui, de onde eu moro, como eu disse, estou considerando como prioritário o ingresso e o translado. Mas isso porque também eu moro num lugar que é 8 horas de viagem de São Paulo de ônibus. Então, assim, no pior dos casos, eu volto dormindo. Eu pego um ônibus para depois do show, eu volto dormindo e chego aqui na hora de trabalhar. É uma bosta, mas algumas experiências podem valer a pena. Quanto que custa o ingresso? Quanto que custa o translado? Não sei, depende. Via de regra, assim, o Brasil tem certo controle de quanto pode custar um ingresso para show. Quer dizer,
pra arquibancada, porque os VIPs, o povo tava reclamando do The Rose sendo 7 mil reais, mas Imagine Dragons bateu 40 mil no VIP, não é mesmo? E não tinha ninguém reclamando. Será que é porque Imagine Dragons não é coisa de menininha? Talvez. Só talvez. Então, tenha assim mais ou menos uma noção de quanto você vai pagar. Eu sou da teoria. Teoria não, porque é o que eu coloco em prática normalmente. Eu sou da teoria e da prática de que eu prefiro estar quase do lado de fora do estádio, na arquibancada, do que não ir no show. E eu, por questões de neurodivergência, pago meia. Caso você não seja neurodivergente, minha jovem, ou meu jovem, e queira tentar pagar uma meia, eu vou te dar uma dica. Olha aqui, no fundo dos meus olhos. Vou até tentar olhar pra câmera agora. O Brasil tem uma legislação que fala que se você doar sangue, se você for doador de medula, você paga meia em qualquer evento de cultura. Claro, isso não é perfeito, até porque nem todo mundo pode doar sangue ou medula. Você tem que ter um certo peso, tem que ter uma certa idade. Mas, se você é uma adulta, quer dizer, na minha cabeça esse vídeo é para uma pessoa que já está trabalhando. Se a pessoa já está trabalhando, de acordo com a legislação brasileira, ela já pode doar sangue. É isso? É. Não, acho que tem um gap de 2 anos aí. Mas tá quase. Começa a juntar dinheiro agora, porque aí depois no futuro é só sucesso. Ah, mas eu tenho 16 anos. Aí, meu bem, você para doar sangue, você precisa da autorização do seu responsável. Seja seu responsável, seus pais ou alguma outra figura legal que te represente. Essa pessoa autorizando e você tendo o peso mínimo para você doar sangue e não desenvolver uma anemia, você já se enquadra na meia. Ou seja, você poderia, nesse cenário hipotético que eu tô criando, se preparar para ir pagando uma inteira da arquibancada e na hora H você comprar uma meia. Se você doar sangue ou medula, viu? Isso vai te gerar um dinheirinho extra para você gastar ou com o translado, com a viagem para lá, ou com alimentação, estadia, com um lookinho para você ir com o que você quiser. Ou então, você só guarda esse dinheiro, que é pra você comprar sua light chic, seu álbum, pra você colocar, pra comprar um carro, uma poupança pra vida, sei lá, você faz o que você quiser. Mas eu acho que pra você, em termos de se preparar, se prepare pro pior cenário possível, você tendo que pagar inteira e na hora H tenta conseguir aquela meia. Confesso pra você que nem toda plataforma é fácil de você conseguir a meia por causa de doação de sangue ou medula, mas tem. O que você pode fazer é, normalmente, se não me falha a memória, não tem um show que isso não aconteceu, normalmente, eles anunciam um show antes da venda. O que você pode fazer é entrar em contato com a plataforma e falar assim, olha, eu sou doadora de sangue, como que eu faço para comprar meia nesse lugar aqui que não é intuitivo, que não é fácil de mexer? Eles respondem você e no dia é só correr pro abraço. Beleza? Ok. Translado. Translado aí, a gente tem um pequeno grande problema. Porque, via de regra quanto mais longe da data da viagem, mais barato. Mentira! Essa regra é mentirosa. Te enganei. Do mesmo jeito que eu fui enganado algumas vezes. Há um período ótimo para se comprar passagens. Não é quanto mais longe, melhor. Talvez para passagens de rodoviária isso possa ser verdade. Mas, na minha experiência, eu viajando de ônibus fretado, que não é de rodoviária, e observando passagens de avião para o caso de realizar o meu sonho, que é ir para fora do Brasil, viajar para fora do Brasil, eu reparei, e vi algumas pessoas comentando na internet também,
que há um período ótimo para você comprar uma passagem. Esse período ótimo é quando? Por volta de uns 6, 4 meses antes da viagem. Se você comprar antes disso, pode ser que esteja um pouquinho mais caro do que nesses 6, 4 meses antes da viagem, mas não vai estar muito mais caro. E se você comprar depois desses 4 meses da viagem, quanto mais próximo da data, pior. Pode ser que, se você estiver cogitando passagem aérea, por volta de uma semana antes da data em questão, fique absurdamente barato. Por quê? Porque algumas companhias aéreas, quando elas não conseguem fechar o voo, mas já venderam passagens o suficiente, venderam passagens, não sei nem dizer se é o suficiente, elas têm que realizar aquele voo. O que eles fazem, então, para tentar compensar, para eles não terem prejuízo, não é nem lucro aqui agora, eles vendem a passagem por um preço só para encher cadeira. Porque, para eles, se eles conseguirem fazer, sei lá, vou falar aqui um número absurdo, tá bom? Se eles conseguirem fazer 7 pessoas saírem do Acre e ir para São Paulo por R$100, é melhor do que eles conseguirem fazer isso com uma pessoa só pagando 500, entendeu? Falei merda, mas é isso aí. A gente não tá aqui pra dar uma aula complexa, não. Eu sei que eu tô falando merda, mas se quiser corrigir, use os comentários. Ah, e detalhe. Esse detalhe também é muito importante. Pra você que quer ir pra Liberdade, mas não tem aquela obrigatoriedade de ir pra um show, se só quer ir lá pra conhecer a cultura, pra conhecer a cultura asiática que tá lá, ou porque só quer conhecer e não tem aquela restrição de datas, ou mesmo que tiver, é um pouquinho mais flexível, tem um jeito de você viajar de graça no Brasil. Tem muitos jeitos, na verdade. Ônibus interestaduais, você consegue viajar de graça se você fizer o cadastro no governo. Vou ver se eu lembro de onde e colocar o link, se eu não colocar, desculpa. Mas tem como você fazer a viagem aérea gratuita também. Só que você viaja com o pessoal do exército. Mas é uma possibilidade. E qualquer viagem gratuita, desde que você consiga ir realmente, né? Ela já é como é que fala? Uma viagem gratuita, né? Então, sim, viagens. Descobriu quanto que é pra você ir pro show e o ingresso? Agora você vai descobrir, olhando nas suas finanças, o quanto você pode poupar por mês. Ah, tem mês que eu consigo poupar R$100, tem mês que eu consigo poupar 50. Ótimo. Eu não consigo poupar. Aí você se ferrou. Porque você tem que conseguir poupar. O truque aqui é conseguir poupar. Ah, mas o show que eu quero ir foi anunciado para daqui a 5 meses e o tanto que eu consigo poupar não é o suficiente. Calma, calma, calma. Não criemos pânico. Isso é sim uma possibilidade e, infelizmente, eu não tenho uma resposta satisfatória para te dar. Mas há a possibilidade de, com esse método que eu vou ensinar, você conseguir se preparar para shows futuros. Ah, mas essa banda falou que nunca mais pisa no Brasil. Meu bem, seguindo esse passo a passo que eu estou te falando, você vai conseguir ir em show até nos Estados Unidos, até na Europa. Não recomendo ir nos Estados Unidos. E o euro tá R$6, então também não recomendo lá. Mas existem muitos países no mundo. Com esse método, você conseguiria juntar dinheiro para ir no show na Coreia. Demoraria mais? Demoraria mais, não vou mentir aqui. Mas é uma possibilidade. Imagina só, você se preparando para ir no show na Coreia. E aí, você cruza com seu opa dos sonhos. Sonhos. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, bora lá. Eu tô adorando esse evento. E agora? Como diria minha avó, caga na mão e joga fora. Ok, você viu quanto que você pode poupar por mês? E agora vai ser a parte trabalhosa. Quando eu digo trabalhosa é porque vai envolver boa vontade e estudo da sua parte. Caso você não tenha um dos dois, aí você meio que se ferra. Mas o se ferrar nesse caso só significa mais tempos de preparação. No Brasil a gente tem
algumas modalidades de investimento que são seguras. Sim, estou te falando para você investir. Olha aqui nos meus olhos. Você vai investir. Ah, mas eu não quero ações, não sei o quê. Não é ações que a gente está falando. A gente está falando em investimento seguro. Um investimento que você não perde dinheiro. Existe um investimento que não perde dinheiro? Mais ou menos. Eu gostaria de falar que sim. Mas, todo sim tem um asterisco pequenininho que esses investidores da internet não te contam. Vou te contar aqui? Talvez. Depende do tamanho do vídeo. Se você fala assim, não confio nesses negócios de investimento, não. Eu te recomendo você colocar o seu dinheiro na poupança. Porque lá vai render muito pouco, mas vai render. E é um lugar extremamente seguro. Se o banco que você tem falir, outro banco vai assumir o seu dinheiro para te pagar. Se você quer algo que rende um pouco mais do que a poupança, aí a gente vai começar a ter que pesquisar. Dependendo do momento socioeconômico, histórico, não sei exatamente o termo aqui, eu confesso, que o Brasil estiver, as caixinhas dos bancos digitais podem estar rendendo mais do que a poupança, mas isso não vai ser uma regra sempre. Vai depender bastante do momento econômico que o Brasil estiver vivendo. E tem gente que tem mais confiança nisso. Porque, não sei se você se lembra das suas aulas de história, houve um momento em que o presidente do Brasil, para evitar a falência do país, pegou todo o dinheiro que a população tinha em poupanças. O governo pagou depois? O governo pagou depois. E não foi todo mundo que teve o dinheiro pego. Foram as pessoas que tinham mais dinheiro em poupança. Até porque R$2 na poupança não vai fazer diferença para salvar a economia do país. 2 cruzeiros, eu acho, na época. Você tá entendendo? Mas você entendeu, né? Você pode deixar na caixinha. Algumas caixinhas, elas têm proibições de período. Por exemplo, a caixinha do Banco Inter, ela fala assim, você só vai receber esse dinheiro depois de 30 dias, ou depois de 60, ou depois de 90. Depende de quando você pegou a caixinha. Eu tenho caixinhas de 60, 90 e 30. Mas eu também tenho uma no PicPay. E a do PicPay, ela coloquei o dinheiro hoje, se der merda eu posso tirar hoje mesmo. Eu não tenho nenhuma restrição de prazo. O grande X da questão é que alguns desses bancos digitais, eles pagam para você fazer saque. Como é o caso do PicPay e o do Nubank no momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que isso mude algum dia? Pode ser. Mas o Banco Inter já não paga para fazer saque. Ok. Mas a caixinha rende muito? Normalmente não. A caixinha, ele sempre fala, rende algum por cento do CDI. O CDI é sempre, via de regra, até que mude a legislação, pelo menos, ou como a economia funciona no Brasil, é sempre menos do que o CDB. Se eu não me engano, é 90% do CDB, alguma coisa assim. Então, se você conseguir colocar no CDB, você já vai estar rendendo mais do que a caixinha. Normalmente. Porque tem algumas caixinhas, algumas promoções que eles falam assim, não, você colocando aqui, você vai render 130% do CDI. Fazendo a conta, você pode chegar a ver se isso realmente é mais do que o CDB. Não, isso aqui, na verdade, vai falar que vai render igual ao CDB. Ou menos, que é sempre também uma possibilidade. Só que aí você teria que fazer conta. Não quer fazer conta? Coloca no CDB que vai render mais do que no CDI. Normalmente. Ok. Mas não quero, não tô sentindo que tá rendendo muito. Aí a gente tem outra modalidade, que é o Tesouro Direto. Colocando no Tesouro Direto, agora, começando sua caixinha lá no Tesouro Direto agora, você tem um rendimento de 15% ao ano. Nossa, 15% ao ano é pouco? É pouco. Mas é melhor do que muito rendimento que tem por aí. E tem alguns locais que eles te dão um rendimento maior do que o do Tesouro Direto. Mas isso novamente precisaria de estudo, de você ver em qual banco tem esse rendimento, mas o Tesouro Direto não. Tesouro Direto você mesmo pode aplicar sem ter conta em nenhum banco específico. Você aplica dinheiro lá com a sua conta do Gov. O Tesouro Direto funciona como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Então você vai ter esse dinheiro de volta enquanto o Brasil existir. Enquanto a República Democrática do Brasil existir. Se tiver um golpe, como algumas pessoas desejam, aí pode ser que a gente perca o nosso dinheirinho lá no Tesouro Direto. Mas a gente tá torcendo que não tenha golpe nenhum, a gente vai pra rua se precisar,
Vamos manter nossa democracia, por favor. Só que o Tesouro Direto, apesar dele render mais do que o CDB, que o CDI, pelo menos nesse momento atual, tá? E mais que vários outros investimentos que você não precisa estudar tão a fundo, ele tem um asterisco lá também, uma nota de rodapé, sobre como é o saque de lá. Porque quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, mais ele vai render. É o famoso juros compostos. Mas isso aqui não é uma aula de matemática, eu não vou te explicar isso, não se preocupe. Mas se você quiser, em algum momento, me chame em alguma rede social que eu te explico os juros compostos de um jeito assim, que posso te explicar de um jeito que você queira fazer a conta e você aprenda a fazer a conta, eu posso te explicar de um jeito que você só vai entender como é que funciona mesmo. Mas tem um outro ponto do Tesouro Direto, que é, na verdade, esse não é um ponto do Tesouro Direto, é um ponto de vários investimentos que você pode vir a fazer para fazer o seu dinheiro render mais. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro parado lá, rendendo, menos imposto você vai pagar sobre ele. Sim, infelizmente a gente paga imposto sobre rendimentos. Mas, se você deixar lá por 6 meses, que é normalmente o tempo que a gente tem de anúncio de um show, fala assim, o show vai acontecer daqui a 4, 5 meses no Brasil. Isso daí já te dá uma diminuição boa do imposto, tá? Você vai conseguir pagar a menor taxação de imposto e o dinheiro já cai líquido para você. Você não precisa declarar imposto depois. Se você tiver que declarar imposto de renda, por exemplo, esse dinheiro você não vai ter que pagar imposto sobre ele, você já pagou. Na verdade, dependendo, não vou falar isso não, porque depois vou me comprometer, porque a legislação vai apontar, não vou falar não. E aí, o que você vai ter que fazer depois que você escolheu onde aplicar o seu dinheiro? Você vai fazer aplicações mensais lá. Eu consigo poupar 50 reais por mês. Ótimo! Coloca 50 reais por mês na poupança, na caixinha, no CDB, no Tesouro Direto. Coloque o seu dinheiro em locais que você sabe que você vai ter esse retorno. Não coloque em locais duvidosos. Coloque onde você sabe que se falir, se a instituição financeira falir, você ainda vai ter o seu retorno. Tem canais aqui no YouTube que te explicam melhor como você pode verificar isso. Aqui não é o foco daqui, é que eu tô te ajudando a você ir no seu show, fazer a sua viagem, comprar o seu álbum. Só que tem um porém aí. Tesouro Direto. Você só pode investir no Tesouro Direto a partir de 30 reais. E você só tem 10 reais por mês que você consegue poupar, ou 5. Aí Tesouro Direto já não é mais uma opção para você. Eu sugeriria você colocar na caixinha, que tem um rendimento legal, e você fica com ele lá. E se precisar, você faz o saque. Quando você conseguir juntar 30 reais, você joga pro Tesouro Direto, que vai render mais. Dependendo do momento econômico que o Brasil tiver. Mas desse jeito eu não consegui juntar o dinheiro suficiente para ir no show. Não, mas você já juntou uma parte. E não só juntou uma parte. Se você falar assim, não, esse show, eu tenho dinheiro para ir nele, mas deu numa data que eu não consigo ir por motivos pessoais. Sem problema, gata. Existem outros países. Se você for no show no Chile, por exemplo, ou na Argentina, o real vale mais lá. A Argentina eu não recomendo não, porque apesar do real valer mais lá, as coisas estão mais caras porque o presidente de lá é muito bom, sabe? Então, assim, mesmo que o real vale muito mais do que um peso argentino, uma Coca-Cola lá, quando a minha irmã foi pra lá, tava, acho que, 16 reais a latinha, e isso fora da zona de turistas. Então, assim, não recomendo lá. Mas Chile é uma boa opção. Tem outros locais também que você poderia ir. E aí fica uma dica extra, que assim, você fala assim, nossa, eu não consigo ir no show do Brasil, mas vou usar essa dica pra eu ir num show em outro país. Existem países que o real vale mais do que a moeda de lá. Quando você fica vendo no jornal assim, você tem a impressão que o real é a moeda mais fraca do mundo. Não é. A moeda mais forte do mundo não é nem o dólar, nem o euro. Mas tem países que, mesmo o real sendo mais fraco que a moeda local, quando você compra alguma coisa lá, sai mais barato do que você tivesse comprado em real. Então, assim, às vezes é muito legal ir no show do Brasil. Não vou mentir, é. Aquele calor, aquela coisa que o brasileiro tem, maravilhoso. Eu não gosto de multidões, mas amo ir no show das minhas bandas no Brasil.
Já fui no fora? Não. É um sonho, talvez algum dia, quando eu ficar rica, eu realize. Quer dizer, descobri recentemente que eu nunca poderia ficar rica, mas é triste. Isso é triste, mas é a vida. Então, o que você pode fazer é... quanto que seria ir num show no Chile? Quanto que seria ir num show em São Paulo? Às vezes, pra você, compensa muito mais ir num show no Chile. Às vezes, pra você, compensa muito mais ir num show no México. Ou em algum outro lugar. Não recomendo a Europa, porque lá é 600 euros. Ah, que bancada! Mas vai que você consegue. Então, assim, há possibilidades. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo de eu falando sobre como você pode traçar caminhos para conseguir ir no seu show. Provavelmente. Vou postar? Não sei. Eu tenho 50 vídeos para postar, todos prontos, editados e eu não posto. Mas, no mais é isso. Meu nome é Amanda. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E até a próxima. Tchau!